Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver nos assistindo. Meu nome é Sérgio W. Soares e estamos dando início a mais um Auxílio ao Evangelho no Lar. Este é o de número 87. Nossa página na internet www.evangelionolar2012.blogspot.com. No Facebook, você nos encontra em facebook.com/Evangelho no Lar 2012. Nosso objetivo aqui é trazer a você ferramentas, condições para a prática do Evangelho no Lar. Entrando em nosso site, você vai encontrar ali o texto do Evangelho, o texto da página de preparo, vai encontrar este vídeo, vai encontrar o significado das palavras mais difíceis, tanto nos textos da página de preparo como do Evangelho. A página de preparo hoje, por exemplo, vai ser do livro Pão Nosso, do Emmanuel, que foi psicografado pelo Chico Xavier. E esse Evangelho no Lar, você pode fazer de várias formas. Nós temos amigos que fazem junto com este vídeo. Acompanham, enquanto a gente está falando aqui no vídeo, a pessoa está fazendo Evangelho no Lar. Outros usam a nossa página só para imprimir o texto do Evangelho e da página de preparo com o significado das palavras mais difíceis, Não precisa ir para o dicionário, a gente já colocou ali o significado dessas palavras mais difíceis. Outras pessoas preferem assistir ao vídeo antes do dia do Evangelho, para adquirir aqui uma ideia, um conhecimento, e na hora do Evangelho o fazem sem o vídeo, Não tem problema. Outras pessoas fazem o Evangelho conosco, com o vídeo, e procuram pausar em alguns momentos para que se façam os comentários. Essa maneira eu acho bem interessante, porque aí a gente está interagindo e vocês não ficam só como espectadores, É importante que pause sim, e aí vocês façam um comentário aqui e outro ali, e depois vão dando sequência. Esse vídeo ele tem meia hora de duração. Sendo os 5 minutos iniciais eu faço essa introdução e depois meia hora realmente de Evangelho no Lar. Aqueles que fazem pausando vão levar uns 40 minutos mais ou menos, é um tempo razoável, tá? Na nossa página também tem as dicas, as orientações sobre como fazer o Evangelho no Lar, os benefícios, vale a pena conferir. E você pode enviar perguntas, tirar suas dúvidas pelo e-mail amorperdãoefé@gmail.com. Essa semana foram 2 perguntas que foram enviadas para a gente. Deixa eu dar uma conferida aqui, Quando o companheiro faz as preces, devo só acompanhar ou repetir as mesmas ao mesmo tempo que você faz? Então, tem um momento aqui que a gente está fazendo a prece, E aí, acompanha, falando em voz alta, repetindo cada palavra que é dita aqui por mim, ou não, repete isso ou apenas ouve? Então a resposta, de acordo com a sua intuição, com aquilo que o seu coração lhe sugerir. Essa é a ideia, tá? O mais importante aí é o seguinte, é que esta prece não seja mecânica. Não vai adiantar muito você repetir o que eu estou falando na prece se você não estiver assimilando aquilo que está sendo dito. É igual aquela pessoa que faz o Pai Nosso que está 180 vezes. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós você, como no céu. Pão nosso, cada dia nos dá hoje. Às vezes a gente vê alguns eventos esportivos, que tá o pessoal fazendo um Pai Nosso junto ali. Pai Nosso que está no céu, santificado. Cara, parece que estão brigando com Deus. Parece que estão dando uma bronca. Será que estão realmente assimilando cada palavra? Não pode ser mecânico. É preferível fazer um Pai Nosso onde você sinta essas palavras e assimile,
No caso da oração aqui, de repente você está ouvindo só, não está repetindo, mas está prestando atenção naquilo que está sendo dito. Aí é interessante, né? Do que repetir mecanicamente, certo? E outra pergunta que foi enviada: água fluidificada pode-se pôr na geladeira? Bom, essa água fluidificada, nós já fizemos até um programa sobre isso, ela é manipulada pelos bons espíritos que enviam os bons fluidos, energias e vibrações, tá? Isso já foi comprovado cientificamente, que quando foi no programa Minutos de Espiritismo, número 23, água fluidificada, o que é e como fazer. Então, vai no YouTube ou no Google e bota lá, Minutos de Espiritismo, número 23. Ali você vai ver. Já foi comprovado que a água ficando gelada ou congelada, né, ela dificulta essa manipulação por parte dos espíritos, ok? Então é preferível manter em local fresco. Tá legal? Qualquer dúvida pode ser enviada então em e-mail amorperdãoefé@gmail.com, tá certo? Então vamos dar início, que hoje tem bastante coisa para a gente estudar, hein? Vamos lá. Prece inicial, tá? Querido Deus, amado Mestre Jesus, benfeitores, amigos encarnados e desencarnados que aqui se encontram, sejam todos bem-vindos para mais este Evangelho de amor, mais este Evangelho no lar. Que possa, nesta oportunidade que nos é dada, assimilarmos cada conteúdo que vier a ser estudado hoje, aprendermos, possamos aprender e principalmente colocarmos na prática tudo aquilo que for aprendido hoje. Agradecemos desde já a presença dos anjos guardiães que estão aqui nos dando o auxílio e o suporte para que este Evangelho no lar possa transcorrer num clima de muito amor, de muita paz e de muita alegria. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Então, feita a prece inicial, página de preparo, livro Pão Nosso. Hoje a gente vai estudar capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 11 é aquele que fala amar o próximo como a si mesmo. E vamos ver os itens 5 ao 7, que fala sobre dai a César o que é de César. Então, a página de preparo é o capítulo 102 do livro Pão Nosso, cujo título é Nós e César. Então, vamos lá, vamos entender isso aí. Ele começa com uma citação de Jesus, que foi anotada por Marcos no capítulo 12, versículo 17. Então ele diz assim: e Jesus respondendo, disse-lhes: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. O que o Emmanuel comentou sobre isso? Vamos ver? Em todo lugar do mundo, o homem encontrará sempre, de acordo com os seus próprios merecimentos, a figura de César, simbolizada no governo estatal. Então, a bronca que a gente tem hoje com os nossos governantes não é novidade nenhuma. Já vem, desde lá de trás. Maus homens, sem dúvida, produzirão maus estadistas, governantes. Pessoas de índole má vão se tornar governantes de índole má. Corruptos, interesseiros, que não ligam para o próximo.
Coletividades ociosas, ou seja, ociosas o quê? Pessoas preguiçosas, que não se empenham, né? E indiferentes receberão administrações desorganizadas. Então, ele dá uma chamada na gente. Hoje é até diferente daquela época, né? Naquela época, pelo que eu saiba, eu acho que não existia voto, não existia nada disso. Hoje existe. E a nossa coletividade ociosa, que não tá nem aí, deixa rolar, tá tranquilo. Vota em alguém e não confere se esse cara tá fazendo alguma coisa ou não. Vai produzir, vai receber o quê? Administrações desorganizadas, é lógico. De qualquer modo, a influência de César cercará a criatura, reclamando-lhe a execução dos compromissos materiais. Vivemos sob um governo, sob um Estado, seja ele qual for, né? E esse Estado cobra da gente compromissos materiais, impostos, né? Trabalhos, enfim. É imprescindível dar-lhe o que lhe pertence. Estou sendo cobrado daquilo, tenho que pagar o imposto, vamos pagar esse imposto. O aprendiz do Evangelho não deve invocar princípios religiosos ou idealismo individual para eximir-se, livrar-se dessas obrigações. Olha que interessante, né? Ah, não, é porque eu tenho uma ONG, eu tenho uma sei lá o quê, é porque não, eu faço aqui tão bem, né? Então não preciso. Todo mundo faz parte disso. Se há erros nas leis, lembremos a extensão de nossos débitos para com a providência divina e colaboremos com a governança humana, oferecendo-lhe o nosso concurso em trabalho e boa vontade, conscientes de que desatenção ou revolta não nos resolvem os problemas. Manifestações populares vão conseguir resolver? Talvez consigam chamar a atenção. Resolver? Dificilmente vai resolver. Porque essa manifestação popular, ela muitas vezes ocorre, a nossa indignação, a nossa revolta, por causa da nossa desatenção na hora das eleições, na hora de escolhermos os nossos governantes. Escolhemos nossos governantes completamente desatentos ou com um sentimento completamente interesseiro. É isso mesmo. Interesseiro do tipo, o que eu vou ganhar votando nesse cara? Eu não vou votar porque aquele cara é bom, mas é porque ele vai me dar R$100. É porque ele vai asfaltar, vai botar um asfalto ali na minha rua e depois não vai fazer mais nada. Nós vemos políticos que na época da eleição trocam lâmpada do poste daquela rua. Depois, não estão mais nem aí. Você já sabe que aquele cara age com esse perfil. Ou outros nem isso fazem. Você está votando com interesse. Vai colher os frutos. Que frutos? Não é? Preferível é que o discípulo se sacrifique e sofra a demorar sem atraso ante as leis respeitáveis que o regem, transitoriamente no plano físico, seja por indisciplina diante dos princípios estabelecidos
ou por doentio entusiasmo que o tente a avançar demasiadamente na sua época. Então, às vezes você tem um entusiasmo doentio aí, é complicado. Às vezes você se sente explorado, mas aí ele lembra ali, ó, causa e efeito. Eu estou sendo explorado, quem sabe não tenha sido eu o explorador tempos atrás. Cabe aí toda uma reflexão e vamos o que? Fazer a nossa parte, vamos seguir em frente. Vamos encontrar meios para trabalhar, pagar as contas, pagar os impostos e seguirmos adiante, seguirmos em frente. Há decretos, leis iníquos, há decretos iníquos, decretos, leis iníquos, injustos, perversos, cruéis, ou seja, existem leis completamente injustas e absurdas e vemos no Congresso aprovar volta e meia leis que são cada vez mais absurdas. Sim, claro que sim. Ó, fruto da nossa desatenção, que a gente elegeu aquele cara. Às vezes a gente elege um cara que é analfabeto, porque o cara é um conhecido nosso, ou porque ele vai botar ali um asfalto na minha rua, e aí esse cara vai ter que observar as leis. Como é que ele vai observar as leis e propor num congresso? E mais, pior ainda, aí na hora que é chamado aquele cara que foi eleito pelo voto popular sendo analfabeto, aí falam que foi causado, não. Poxa, criou-se uma situação de constrangimento para ele. Ainda se coloca como vítima. Que constrangimento? Como é que esse cara pode ser eleito assim? E ainda vira vítima, é um constrangedor. Constrangedor é o cara se candidatar nessas condições e nós o elegemos sabendo disso. Por causa do nosso interesse, porque é um cara bonitinho na televisão, porque é uma moça bonitinha na televisão, o que isso vai modificar? É a nossa desatenção. Aí depois a gente quer fazer revolta, manifestação popular. Então ele coloca ali bem claro, a palavra-chave aqui nessa página de preparo, desatenção e as manifestações. Uma está junta da outra e não vai resolver. Ou seja, é a gente ficar atento, a gente ficar ligado, é a gente aprender, é a gente ensinar aos nossos amigos para que não fiquem desatentos mais. Então, há decretos iníquos, leis cruéis, perversas, recorda que já cooperaste com aqueles que te governam a paisagem material. A gente coopera com isso, a gente faz parte disso, e a gente é conivente com isso. Vive em harmonia com os teus superiores, e não te esqueça de que a melhor posição é a do equilíbrio. Se pretendes viver retamente, aquele caminho reto ali direito, seguindo firme no caminho do bem, né? Não deis a César o vinagre da crítica acerba, crítica dolorosa. Então, não adianta eu ficar fazendo aquela crítica dolorosa e falando, e reclamando, e xingando, e revoltando, destruindo, soltando bomba. Não vai adiantar muita coisa. A gente vê volta e meia manifestações, aí o povo taca fogo nos ônibus para chamar a atenção dos políticos. Mas os políticos não usam ônibus. Eles não andam de ônibus, eles andam de carro. Então se eu estou tacando fogo no ônibus, eu estou causando prejuízo para quem? Para mim mesmo, porque eu sou o usuário do ônibus. Então, ó, não deis a César o vinagre da crítica acerba, dolorosa. Ajuda-o com teu trabalho eficiente no sabido desejo de acertar, convicto de que ele e nós somos filhos do mesmo Deus.
cada um vai quitar seu débito de uma maneira ou de outra, né? Então, tá aí essa página de preparo. Vamos lá, que hoje o texto é grande. Vamos lá. Capítulo 11. Amar o próximo como a si mesmo, itens 5 ao 7. É aquele que fala sobre dar a César o que é de César. Item 5. Os fariseus, tendo se retirado, entenderam-se entre si para enredá-lo, complicá-lo com suas próprias palavras. Ele estava assim: deixa eu aprontar uma aqui para cima de Jesus. Mandaram então seus discípulos em companhia dos herodianos dizer-lhe. Então, os fariseus e os herodianos. Pega o Evangelho, tá? Evangelho segundo o Espiritismo, na parte da introdução, ele fala sobre cada grupo desses, mais de uma página. Fala quem eram os fariseus, os saduceus, os herodianos. Daqui a pouco ele vai comentar, eu já vou falando logo, ele vai comentar sobre os publicanos, que eram os cobradores de impostos. Tudo isso tem na introdução do Evangelho. Fariseus, herodianos, saduceus, grupos opostos, grupos inimigos, mas que tinham algo em comum. Todos eles não gostavam de Jesus, porque eram grupos hipócritas. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Condenava as pessoas por alguma atitude e condenavam cruelmente, firmemente, rigidamente. Entretanto, eles mesmos faziam aquelas mesmas bobagens. Ok? Então, acabavam tendo antipatia por Jesus e o interesse em derrubá-lo. Que Jesus fosse derrubado. Por quê? Com os ensinamentos de cunho moral que Jesus dava, ia contra os interesses hipócritas dessas classes, fazendo de Jesus uma ameaça para eles. Então, os fariseus, tentando, deixa eu armar uma para cima de Jesus, combinaram ali com os herodianos e foram dizer: mestre, sabemos que és veraz, verdadeiro, e que ensinas o caminho de Deus pela verdade, sem levares em conta a quem quer que seja. Por quê? Nos homens não consideras as pessoas. Dize-nos, pois, qual a tua opinião sobre isso? Falaram: Jesus, você é um cara que fala a verdade, né? Então qual é a sua opinião? É-nos permitido pagar ou deixar de pagar a César o tributo, o imposto? Colocou com uma malícia do tipo: é absurdo, né? Pagar um imposto alto para a gente não ver nada e não ter nada, né? O que você acha sobre isso, Jesus? Porque Jesus provavelmente iria dizer, na cabeça deles, né? Nós somos injustiçados, esse é um imposto injusto, e sendo injusto, então faz o que? Não deve pagar? Não deve... E aí, Jesus, porém, que lhes conhecia a malícia, Jesus sacou que aquilo ali tinha um quê de maldade, né? Naquela pergunta. Respondeu então Jesus: hipócritas. O que são hipócritas? São pessoas fingidas. Aquela pessoa que diz uma coisa, mas na prática vai justamente contra tudo aquilo que ela diz, né? Do tipo, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Então Jesus falou logo: hipócritas, por que me tentais? Apresentai-me uma das moedas que se dão em pagamento ao tributo, ao imposto. E deram uma moeda para ele. Aí ele pegou aquela moeda e falou assim, tendo-lhe apresentado um denário, né, que era a moeda da época, perguntou Jesus: de quem são
esta imagem e esta inscrição aqui na moeda? E tinha a imagem de César. E aí eles responderam, de César. Então observou-lhe Jesus, então dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. Separe o material do espiritual. Cada um a sua parte. Ouvindo-o falar desta maneira, admiraram-se eles da sua resposta e, deixando-o, se retiraram. Isso está anotado ali em Mateus capítulo 22, versículos 15 ao 22, e em Marcos capítulo 12, versículos 13 a 17. Item 6, vamos lá. A questão proposta a Jesus era motivada pela circunstância de que os judeus, abominando o tributo que os romanos lhe impunham, havia feito o pagamento deste tributo uma questão religiosa. Era uma lei, era uma ordem, era uma questão religiosa ter que pagar esse imposto. Numeroso partido se fundara contra o imposto. Então muita gente era contra aquilo. E aquilo sendo considerado um dever religioso, tinha que ser pago. Né? Ou seja, havia polêmica no ar. O pagamento deste constituía-se, pois, entre eles, uma irritante questão de atualidade, sem o que nenhum senso teria a pergunta feita a Jesus. Então não fazia o menor sentido fazer esse tipo de pergunta a Jesus. Uma pergunta que não tinha nada a ver. Jesus falava de outras coisas. Jesus falava do progresso moral, dos valores morais, e não de pagar imposto de material. Né? Então, não tinha muito a ver, motivo para aquela pergunta. Nenhum senso teria a pergunta feita a Jesus. É-nos lícito pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Havia nessa pergunta uma armadilha. Contavam os que a formularam poder, conforme a resposta, excitar, instigar, provocar contra ele a autoridade romana ou os judeus dissidentes, né, de opinião contrária. Então ele queria que Jesus se complicasse naquela resposta, para que na mesma hora já fosse, Jesus está falando isso, hein? Jesus está... E chamasse a atenção das autoridades. Mas Jesus, que lhes conhecia a malícia, contornou a dificuldade, dando-lhes uma lição de justiça, com dizer que a cada um seja dado o que lhe é devido. Aí ele fala que, veja-se na introdução, o artigo publicanos. Publicanos eram os cobradores de impostos. Então, só olhar a introdução do Evangelho. Item 7. Esta sentença, dai a César o que é de César, não deve, entretanto, ser entendida de modo restritivo e absoluto. Como em todos os ensinos de Jesus, há nela um princípio geral, resumido sob forma prática e usual e deduzido de uma circunstância particular. Esse princípio é consequente daquele segundo o qual devemos proceder para com os outros, como queiramos que os outros procedam para conosco. O governo me cobra um imposto, mas eu também o cobro daquela pessoa que me deve. Eu cobro do meu funcionário, para ele trabalhar bem. E no final do mês, o funcionário cobra do patrão. Eu, como funcionário, vou cobrar do meu patrão. Eu trabalhei, então que eu receba. Né? Então ele está colocando o quê? Fazer ao próximo, amar ao próximo como a si mesmo, ou seja, fazer ao próximo aquilo que você gostaria que fizessem com você. Se você está sendo ou se sente explorado por aquele governante, olha a desatenção e a revolta. Foi você que o elegeu.
Ah, mas não, eu não votei naquele cara. Tudo bem. Mas a gente viu também um capítulo lá atrás, é pertinente, da crítica e tudo mais. Você sabe que aquilo ali, aquele cara faz um mal a uma coletividade, que você conscientize as pessoas, sem obrigá-las a nada, mas conscientize. Hoje, com as ferramentas da internet, sem levantar falsos testemunhos, mas hoje a gente consegue conversar com as pessoas, orientar, trocar ideias. Então, não vou falar se aquilo é justo ou não, mas eu vou fazer a minha parte. Se aquele cara não faz, lá na frente ele vai colher esses frutos. Já não é de hoje que em outros evangelhos no lar a gente comenta aqui, né? Nós estamos aqui quitando um débito nosso, não é isso? Então, vamos lá. Ele condena todo prejuízo material e moral que se possa causar a outrem, toda postergação, deixar para depois, adiar de seus interesses. Prescreve o respeito os direitos de cada um, como cada um deseja que se respeitem os seus. Estende si mesmo aos deveres contraídos para com a família, a sociedade, a autoridade, tanto quanto para com os indivíduos em geral. Então vamos fazer a nossa parte. E vamos trabalhar os valores morais. Não é isso? Então, chegou o momento daquela vibração pelas pessoas queridas, encarnadas ou desencarnadas. Não é isso? Então, vamos fazer uma prece. Na hora que eu disser pausou, você pausa aí e todos mencionam o nome de cada pessoa, cada amigo, encarnado ou desencarnado, cada um que a gente deseja o bem, né? Para enviar vibrações de amor, de tudo aquilo de bom e melhor, tá certo? Então vamos lá para aquela prece. Querido Deus, amado Mestre Jesus e benfeitores, que possa neste momento termos a possibilidade de enviar para cada pessoa que terá o nome aqui mencionado, seja ela encarnada ou desencarnada, as melhores energias, os melhores sentimentos de amor, de desejo pelo bem, de que possam receber tudo aquilo de bom que a espiritualidade puder lhes proporcionar. Que possamos então mencionar estes nomes, enviar por intermédio de Deus essa luz, essas boas vibrações, graças a Deus. Pausou? Soltou o pause, vamos dar início, vamos dar sequência, né? Fluidificação da água. Então, colocando aqui as mãos, ó. Vamos lá. Querido Deus, amado Mestre Jesus e benfeitores, viemos neste instante pedir que possa esta água receber os melhores fluidos, as melhores energias e as melhores vibrações possíveis. Que possa essas energias transformar esta água, produzir nelas aquilo que cada um de nós precise, para que ao bebermos desta água possamos receber exatamente aquilo que nos fará bem, aquilo que nos trará o auxílio, aquilo que nos trará o que estamos precisando. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Então, às vezes você ainda sente isso aí, as energias, né? Um formigamento, alguma coisa, mantém. Pronto. Ok? Prece de encerramento. Então, vamos lá.
Querido Deus, amado Mestre Jesus e benfeitores que aqui se encontram, muito obrigado por mais essa oportunidade deste Evangelho no Lar, deste estudo, deste conhecimento, desta reflexão. E que diante desses ensinamentos e reflexões possamos renovar as nossas atitudes para atitudes melhores. Agradecemos a presença dos guardiões que deram esse suporte, e que possamos ter uma semana de muita paz, com toda a proteção e auxílio que nos forem possíveis, seja pelo nosso merecimento ou pela misericórdia de Deus, e que possam os sentimentos do amor, da fé, da caridade, do perdão, da paz, da tolerância, da paciência, da alegria, que esses sentimentos possam se fazer cada vez mais presentes em nossos corações, proporcionando-nos assim a oportunidade de nos tornarmos verdadeiros instrumentos de Deus, a cada vez que pudermos transmitir esses sentimentos, essas qualidades, àquelas pessoas que cruzarem nosso caminho. Muito obrigado. Que possamos estar aqui na próxima semana para mais este Evangelho no Lar. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Sendo assim, tendo feito essa prece, não é isso? Tendo encerrado o Evangelho no Lar, só temos aqui a dizer o quê? Tenham uma boa semana, uma ótima semana, fiquem com Deus e até o próximo, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau!